Acreditar em Deus não é uma crença como outra qualquer. Se por acaso eu acredito que ontem jantei macarrão, quando na verdade eu jantei lasanha, isso não parece fazer muita diferença, nem na minha vida, nem na vida de ninguém. Mas acreditar em Deus, a crença em Deus, ela é algo totalmente diferente. Segundo o filósofo português Desidério Murcho, a crença em Deus traz uma série de aspectos que são próprios apenas da fé. Por exemplo, a reverência, a atitude de entrega, o testemunho, essa aproximação com o mistério. Tudo isso só existe na crença religiosa. A crença religiosa, ela move os fiéis, seja até Meca, seja até Aparecida do Norte, ou seja até o Muro das Lamentações. Como dizem por aí, a fé move montanhas. Mas como filósofos, nós precisamos nos perguntar: faz sentido ter fé? Se Deus existe ou se Deus não existe é um assunto complexo que nós já falamos nas outras aulas. Agora, independentemente do que os filósofos digam, tanto de um lado quanto de outro, Blaise Pascal afirma que o melhor é acreditar em Deus. Esse é o melhor caminho. E o raciocínio dele parte de dois tópicos diferentes: a possibilidade de que Deus exista e a possibilidade de acreditarmos nele ou não. Deus existe ou não existe. São duas possibilidades. E nós podemos acreditar nele ou não acreditar. São também duas possibilidades. Combinando tudo isso, nós temos então 4 possibilidades. E aí, nós temos resultados diferentes. Olha só. Se você não acredita em Deus e ele não existe, você não ganha nem perde nada de especial. Você apenas economiza o tempo de não ter que fazer nenhum ritual religioso durante a sua existência. Agora, se você não acredita em Deus e ele existe mesmo assim, você então perde a possibilidade de viver no paraíso. Se você acredita em Deus e ele não existe, você não ganha nenhum prêmio especial, mas segundo Pascal, você ainda vai viver ali os valores da religião. Você vai aprender a ser uma pessoa fiel, a ser uma pessoa virtuosa, então você ainda ganha alguma coisa. Mas o melhor cenário mesmo é se você acreditar em Deus e se ele existir. Porque se essas duas coisas forem verdade, então você ganha o seu ticket para o paraíso. Você ganha a sua entrada no reino dos céus e nenhum prêmio pode ser maior do que esse. Segundo Blaise Pascal, nós devemos acreditar em Deus, porque nós não temos nada a perder e temos tudo a ganhar. Temos a ganhar a eternidade, a vida eterna ao lado de Deus. Então, esse é o maior prêmio possível. O melhor que a gente pode fazer é acreditar em Deus. Nos anos mais recentes, 2 filósofos se debruçaram sobre essa questão: William King Clifford e William James, cada um deles com uma visão bem diferente. Clifford afirma que só é legítimo sustentar uma crença com base em indícios fortes. A gente só pode acreditar numa coisa se tivermos indícios, sinais que indicam que isso que a gente está acreditando é verdade mesmo. E para explicar o seu raciocínio, ele conta uma história. Imagine um barco e o dono do barco está ali fazendo as averiguações e percebe que o barco não está nas melhores condições não. O barco tem alguns sérios problemas de manutenção. Se o barco encontrar uma tempestade em alto mar, ele com certeza vai afundar. Porém, a viagem para o próximo dia já estava programada. O barco ia levar um grupo de refugiados saindo de um país em guerra rumo a uma outra vida, uma vida melhor do outro lado do oceano. Então, o dono do barco decide que não há nada o que fazer e mais, ele acredita que a providência vai tomar conta de tudo. Afinal de contas, seria muito injusto afundar um barco cheio de pessoas inocentes, cheio de pessoas que buscam uma vida melhor, que nunca fizeram mal para ninguém, no meio do oceano. Então, a providência vai tomar conta de tudo e ele também não tem mais tempo de fazer nada, não há o que fazer. Segundo Clifford, essa atitude do dono do barco, ela é irracional, mas mais do que isso, ela é absurda, imperdoável, injustificável, é um verdadeiro crime. Se o barco afunda no meio do mar, o dono do barco é o único responsável por isso. E se por acaso o barco atravessa o oceano, o dono do barco continua sendo o autor de uma ação errada. Ele só deu sorte de o barco conseguir atravessar, de o barco não ter encontrado nenhuma tempestade. Para Clifford, acreditar numa coisa sem embasamento é um hábito que a humanidade precisa eliminar, porque é um hábito que abre margem para um monte de crenças que não fazem sentido e que muitas vezes são prejudiciais para as pessoas. Você já deve ter ouvido falar sobre pseudociência. É mais ou menos aqui essa linha de argumentação. A gente pode pensar num outro exemplo para ilustrar um pouco melhor esse argumento. Imagine uma criança que é ensinada desde pequena que limões são azuis. Bom, e ela até tem um pouco de dúvida sobre isso, mas como é aquilo que a família ensinou, ela decide que não vai nunca questionar.
ela não pesquisa sobre limões, ela não lê livros que tenham imagem de limão e, inclusive, ela nunca vai num supermercado para não ter o risco de encontrar o limão e acabar tendo uma impressão errada de que os limões não são azuis. Se isso fosse real, essa história seria absurdo. Você concorda? É exatamente isso o que Clifford pensa. Essa atitude de acreditar numa coisa sem embasamento, de não pesquisar, de não investigar, é uma atitude criminosa. Um crime, não exatamente um crime aqui no caso dos limões, mas um crime contra a humanidade. Uma espécie de pecado contra a humanidade, contra o espírito filosófico. William James pensa de um modo bem diferente. E aqui vamos para mais uma história. Imagine agora um médico que é convidado para participar de uma pesquisa sobre a cura do câncer. Segundo William James, esse médico só vai aceitar a proposta de participar da pesquisa se ele acreditar que existe uma cura que ainda não foi encontrada. Ele não tem evidências suficientes para acreditar que existe uma cura. Até agora, a cura não foi encontrada. Ela parece ser bem difícil. Mas é só acreditando que existe uma cura que o médico vai participar do projeto. Então, para que exista a possibilidade da recompensa da cura, os médicos que pesquisam o câncer, eles precisam ter essa crença. A crença, muitas vezes, ela é fundamental para motivar as nossas ações. E no caso, no âmbito religioso, a coisa funciona do mesmo modo. Segundo William James, as verdades religiosas, elas só são acessíveis a partir do momento que você já acredita. A partir da crença é que a gente pode entender melhor e cultivar o sentimento religioso acessando as suas verdades. Portanto, James defende que nós temos o direito de acreditar. E a crença em Deus, ela é ainda mais forte porque reúne 3 características. É uma crença viva, forçosa e momentosa. Uma crença viva é aquele tipo de crença que faz diferença na sua vida. Se você acredita em Deus, você vive de um jeito, você segue certas regras, você vive de acordo com um modo de comportamento. E se você não acredita, você vive de outro modo. Essa crença também é forçosa, porque, segundo James, você tem que viver de acordo com a crença em Deus ou de acordo com a não crença em Deus. Se você fala que, eu não sei se Deus existe ou não, de todo modo, você já vai estar vivendo de um modo mais próximo do modo religioso ou de um modo mais próximo do modo ateísta. Então, você acaba sendo forçado a tomar uma decisão. E, por fim, essa é uma crença momentosa. O que significa que, se existem recompensas na vida religiosa, você pode acabar perdendo essas recompensas se não tomar a decisão no momento certo. Uma vez que a vida passa, a chance de viver uma vida religiosa também passa. E você perdeu a chance de ter aquelas recompensas. Por isso, é uma crença momentosa. Enquanto o Pascal diz que devemos fazer uma aposta por conta das recompensas no além-vida, na vida após a morte, William James está dizendo que nós devemos acreditar porque nós temos uma série de recompensas para colher ainda nessa vida. E se você está gostando dessa aula, tem muito mais conteúdo para você nos meus cursos de filosofia. São vários cursos, mas o maior deles tem 50 horas de aulas gravadas com 680 páginas em PDF. Lá eu conto toda a história da filosofia e você ainda tem todo o material para ler e acompanhar. Como presente, você recebe ainda 21 livros clássicos da filosofia para baixar e ler. Livros de autores como Platão, Kant, Nietzsche e muitos outros. Além disso, todas as dúvidas você pode tirar diretamente comigo no WhatsApp. E eu sempre respondo bem rápido. Se você tem interesse em estudar filosofia com profundidade, confira todos os detalhes no link que está aqui abaixo na descrição. Ainda existe um grande grupo de pensadores que defendem a crença religiosa porque a crença religiosa gera felicidade. A crença em Deus faz a pessoa se sentir mais confortável, faz a pessoa se sentir mais feliz, portanto, ela tem também esse direito de acreditar. André Comte Sponville, ele até entende que a religião tem esse benefício, mas ele não concorda totalmente com essa linha de pensamento, porque ele afirma que só é verdadeiramente filósofo quem ama a felicidade, como todo mundo, mas ama mais ainda a verdade. Só é filósofo quem prefere uma verdadeira tristeza a uma falsa alegria. Nesse raciocínio, não adianta nada você acreditar numa coisa que te deixa feliz se essa coisa for falsa. Um dia, a verdade pode bater à sua porta. E aí o que acontece, né? Você quebra a cara, você fica decepcionado, você fica até perdido. Dependendo do quanto você acreditava e do quanto você dependia daquela coisa, a coisa pode ficar bem difícil, a vida pode ficar bem difícil de lidar. E enquanto o Comte Sponville fala isso sendo um ateu, o próprio Santo Agostinho fala uma coisa muito parecida. Santo Agostinho diz que nós não devemos construir a nossa vida num mar de mentiras. Na verdade, o que ele fala é que nós não devemos construir o nosso castelo sobre areia movediça. É sempre necessário ter ali a verdade como pano de fundo da construção da nossa existência.
E é exatamente esse o trabalho da filosofia. A filosofia pesquisa as verdades sobre o mundo e sobre nós. E é a partir daí que vamos seguir na próxima aula, onde vamos finalmente nos perguntar: quem somos nós? E essa foi a nossa aula de hoje. Nós vimos que Pascal pensa em 4 possibilidades de acordo com a existência de Deus e de acordo com a nossa crença, e percebe que a melhor possibilidade é aquela em que nós acreditamos em Deus e que ele existe. Já o Clifford afirma que nós não podemos acreditar em algo se não tivermos indícios suficientes para isso. Já William James defende o direito de acreditar, principalmente em crenças que sejam vivas, forçosas e momentosas. Tem muito mais conteúdo para você lá no meu Instagram, aprenda.filosofia, e também no Spotify, onde tem episódios do podcast sempre explorando algum aspecto filosófico. E se você tem interesse em aprender tudo isso e muito mais, com método, com acompanhamento, com acesso vitalício, é só clicar aqui no primeiro link da descrição e acessar os meus cursos de filosofia. Por enquanto, é isso. Continue pensando e até mais.